Sexta-feira, 4 de novembro de 2016, eu, Juvenício Santos, estarei com vocês até o final da aula. Mais uma vez, nós dois e mais ninguém. É mesmo? É. Eu, vocês, a lei e mais ninguém. Beleza. Deixa eu aprumar o slide direitinho aqui. Deixa eu encontrar aqui o nosso. Na aula passada a gente parou no artigo 19, né? Que dizia o seguinte: será instituída em cada instituição federal de ensino comissão de enquadramento responsável pela aplicação do disposto neste capítulo na forma prevista em regulamento. E hoje a gente vai para o parágrafo 1º desse artigo 19. Tá forte aí para estudar? Eu também tô. Demorou para sair a gravação, mas saiu. Então vamos lá. O parágrafo 1º desse artigo 19, ele vai dizer o seguinte para a gente: o resultado do trabalho efetuado pela comissão de que trata o caput deste artigo será objeto de homologação pelo colegiado superior da instituição federal de ensino. Vamos para o nosso quadro virtual aqui para a gente fazer uma pequena análise desse artigo aí, tá? Desse inciso. É inciso, parágrafo, enfim, parágrafo. Deixa eu ampliar a tela aqui, deixar a tela cheia, né, para ficar boa a visualização. Isso. Esse foi o 19. E agora a gente vai para o parágrafo 1º desse 19. O que é que diz o parágrafo 1º, né? Ele diz o seguinte: o resultado do trabalho, tá? O resultado do trabalho que a comissão realizar. Eu já volto aqui logo para corrigir essa comissão. Aí você pergunta: que comissão? Comissão de enquadramento. Comissão de enquadramento. É, professor? Realizar, tá? Ou efetuar, a lei está dizendo lá, efetuar, tá? Vai ser, lá a lei está dizendo que será, eu vou colocar aqui vai ser, porque eu gosto de mudar. Vai ser objeto de homologação, tá? Objeto de homologação pelo colegiado, tá? Superior, tá bom? Da instituição federal de ensino. Só isso tudo, professor? Só. É mesmo, é? É. Tem mais? Tem. Aí tem um outro detalhe muito importante, tá? Será o sujeito responsável, né? Como é que a gente pode traduzir isso que a gente acabou de escrever aqui? O colegiado, né? Superior. Colegiado superior. Aqui já é a gente analisando o que está descrito aí em cima, tá? Ele será o sujeito, tá? Será o sujeito, tá? Ficou sujetivo, sujeito, tá? Responsável, tá? Por homologar, tá? Por homologar ficou A. O resultado, tá? Dos trabalhos que a comissão de enquadramento, tá certo? Efetuar ou realizar, né? Efetuar ou realizar. Entendeu? Beleza, então vamos lá. O colegiado superior, ele será o sujeito responsável por homologar o resultado dos trabalhos que a comissão de enquadramento efetuar, que a comissão de enquadramento realizar. Quem vai homologar, né, o resultado desse trabalho aí será o colegiado superior. Só isso tudo, professor? É, só isso tudo. Vamos agora para o parágrafo 2º, que ele vai tratar da composição dessa comissão de enquadramento, tá? Vamos à leitura e depois a gente faz a pequena análise da gente. O parágrafo 2º vai dizer o seguinte para a gente: a comissão de enquadramento será composta, tá, paritariamente por servidores integrantes do plano de carreira da respectiva instituição, mediante indicação de seus pares, tá?
e também por representantes da administração superior da instituição federal de ensino. É isso aí, professor? É. Vamos para o quadro virtual de novo. Para a gente vai apagar isso daqui. Vamos apagar isso. Apagou. Eu vou ampliar isso aqui um pouquinho para frente. Aqui, para ficar bom. Né? Crescer até lá. Aproveitar o quadro inteiro. Né? O que é que esse parágrafo segundo está dizendo para a gente? Está falando da composição. Passou um carro ali na rua, veio. Da composição da comissão de enquadramento. Bom, já que está falando da composição, quem é então que compõe? Né? Eu vou colocar aqui meus pontinhos que eu gosto. É composto por dois sujeitos, tá? É composta, né? Por dois sujeitos. 2 pontos. E aí, antes da gente dizer quem são os sujeitos, eu vou colocar logo aqui a forma, de acordo com a letra. De forma paritariamente. Paritariamente. Tá, pronto. Agora eu já posso ir para os sujeitos. O primeiro sujeito... Opa, peraí, ficou interrogação. O primeiro sujeito são os servidores, tá? Integrantes desse plano de carreira. Vou falar do nosso plano de carreira, né? Coisa bonita, do nosso plano de carreira, tá? E o segundo é representantes da administração superior do Instituto Federal de Educação. Então, por representantes, tá? Representante da administração, vou abreviar, administração superior da Instituição Federal de Ensino. É isso aí só? Foi traduzido exatamente para isso daqui. Esse parágrafo segundo ele vai tratar da composição da comissão de enquadramento. Né? E o que é que diz? Ele diz que é composto por 2 elementos, 2 sujeitos, de forma paritariamente. Primeiro, são os servidores integrantes do nosso plano de carreira e segundo, por representantes da administração superior da Instituição Federal de Ensino. Só são essas 2 pessoas que vão compor, né, a comissão de enquadramento. Fechou? Tranquilinho? Beleza, volta para o slide porque tem mais coisa cá. Enche a tela de novo. Artigo 20. O que é que diz o artigo 20 para a gente? Para o efeito de subsidiar a elaboração do regulamento de que trata o inciso 3º do artigo 26 desta lei. Aí eu já trouxe logo aqui o que é que trata o inciso 3º do artigo 26. Trata da implantação do incentivo à qualificação e à efetivação do enquadramento por nível de capacitação. Tá? Então vamos lá, para o efeito de subsidiar a elaboração do regulamento de que trata o inciso 3º do artigo 26 desta lei, a comissão de enquadramento relacionará, num prazo de 180 dias, a contar da data de sua instalação, os servidores habilitados a perceber o incentivo, a qualificação e a serem enquadrados no nível de capacitação nos termos dos artigos 11, 12 e 15 desta lei. Beleza. Tá grande o artigo? Tá. Mas a gente vai por etapa que a gente vai conseguir eliminar esse artigo direitinho. Vamos para o quadro virtual que a gente faz a análise tranquila disso daí. É grande, mas a gente vai decompor em partes menores para ficar melhor o entendimento. Então, vamos lá. Artigo 20. Apago isso daqui. Isso aqui já foi. Bion? Foi ou não foi? Foi. Foi, né? Deixa eu achar aqui o meu material pedagógico. Vamos lá. Artigo 20. Com a intenção, né? Com a intenção
D. Subsidiar. Ficou as. Subsidiar a elaboração, tá? Esse subsidiar aqui ficou elaboração, pronto. Esse subsidiar aqui a gente pode colocar também uma palavra sinônima, dar suporte. Olha que coisa bonita, né? Com a intenção de subsidiar, de dar suporte à elaboração, tá? Do regulamento. Tratado, né? Tratado lá no inciso 3º do artigo 26, que a gente já viu lá, né? Artigo 26, tá certo? Que trata lá da implantação, né? Do incentivo à qualificação e enquadramento por nível de capacitação. Eu vou escrever aqui, você quer saber, né? O que é que trata o artigo? O inciso 3º, lá do artigo 26. Trata da implantação do incentivo à qualificação e enquadramento por nível de capacitação. Beleza. A comissão de enquadramento relacionará a comissão de enquadramento relacionará, ou também eu coloquei aqui umas palavras sinônimas, né? Listar, divulgar, né? A comissão de enquadramento vai divulgar, vai listar, vai relacionar num prazo, presta atenção a esse prazo aqui, tá? No prazo de 180 dias. Beleza. Agora esse prazo começa a contar a partir, separou a partir, tá? A partir da data de sua instalação. Da data de sua instalação. Beleza. A partir da data de sua instalação, os servidores habilitados, tá? Os servidores habilitados ou os servidores aptos, né? Os servidores aptos, né? A perceber. E esse perceber eu já trago aqui uma palavra sinônima de perceber, que é a mesma coisa de receber. Porque a lei fica botando perceber, parece o verbo perceber. Eu percebo, tu percebe, todo mundo percebe. Na verdade, esse perceber aqui vem com a intenção de receber mesmo, tá? Perceber. Incentivo, duas coisas aqui. Incentivo à qualificação, tá? E a ser, né? E a ser enquadrado, tá? Enquadrado no nível de capacitação, tá? Nível de capacitação de acordo com o artigo 11, o artigo 12 e o artigo 15. Eu já trouxe, inclusive, até esses artigos para a gente dar uma olhada, né? De acordo com esse artigo, mas a gente já esqueceu, já estudou, mas já esqueceu. Eu volto já para o slide para a gente mostrar. Mas antes vamos fazer a recapitulação, enfim. Vamos recapitular, pronto, achei a palavra. Vamos recapitular o que a gente acabou de ver. O artigo 20 vai dizer para a gente o seguinte: com a intenção de subsidiar, de dar suporte à elaboração do regulamento tratado lá no inciso 3º do artigo 26, tá? Que trata lá da implantação do incentivo à qualificação e enquadramento por nível de capacitação. A comissão de enquadramento relacionará, ela vai listar, né? Ela vai descrever num prazo de 180 dias a partir da data de sua instalação, veja, os servidores habilitados, os servidores aptos a receber, a perceber incentivo à qualificação e a ser enquadrado no nível de capacitação, tá? De acordo lá com os artigos 11, o artigo 12 e o artigo 15.
E aí eu já trouxe para vocês aqui esses artigos para a gente ver o que é que trata lá. A gente vai somente ler eles, tá? Então o artigo 11 diz o seguinte: será instituído o incentivo à qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular, né, na forma de regulamento. Tem o outro 12 que vai tratar do incentivo à qualificação, terá por base percentual calculado sobre o padrão de vencimento que o servidor recebe, né? E o 15 fala que o enquadramento previsto nesta lei será efetuado de acordo com a tabela de correlação. Pronto. É com base nesses artigos aí, com base na redação desses artigos, é que vai, né, acontecer com a relação, a listagem, né, dos servidores que estão habilitados e aptos, né, a receber esses incentivos aí. Tá certo? Fechou? Vamos para o próximo slide, que trata do artigo 21. O artigo 21 vai dizer para a gente uma coisa importante: prazos. Prazos dentro da lei, qualquer prazo dentro da lei, é uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção. Então o artigo 21 ele vai trazer para a gente prazos. Vamos lá, vamos à leitura. O servidor terá até 30 dias, tá? A partir da data de publicação dos atos de enquadramento, tá? De que trata os parágrafos 1º e 2º do artigo 15 desta lei, para interpor recurso na comissão de enquadramento, que decidirá no prazo de 60 dias. É simples esse artigo? É simples, mas você precisa gravar os prazos. Vamos para cá que eu vou te mostrar que é simples mesmo. Ô, professor, você falando assim, eu acho que eu vou passar na prova. Vai, eu vou passar, tu vai, todo mundo vai, tá? Então vamos lá, artigo 21, ele vai falar de prazos, tá? Traz dois prazos importantes, né? Quais são esses dois prazos importantes? O primeiro deles, ele vai falar o seguinte: o servidor terá 30 dias, tá certinho lá? Tá. Aí esse 30 dias vai começar a contar a partir, tá? A contar a partir da data de publicação dos atos de enquadramento, tá? Dos atos de enquadramento, certo? Para quê? Para interpor recurso. Para interpor recurso. Aí o cara já diz de lá: professor, o que é interpor recurso? Algumas pessoas sabem, algumas não. E é normal a gente não saber o que é interpor recurso. Entrar com recurso. Pronto. Vou colocar aqui na frente. Entrar com recurso. Pronto. Beleza. Esse é o prazo que o servidor tem, 30 dias, para entrar com recurso lá na comissão de enquadramento. Aí vem um outro prazo, que eu já vou colocar aqui, é o segundo prazo, importantíssimo, que é a comissão terá, olha o prazo, um prazo de 60 dias, veja que o prazo da comissão para decidir, né, para responder ao recurso do servidor é um prazo maior. Então vamos lá. A comissão terá um prazo de 60 dias para decidir sobre, a respeito, acerca, né, decidir sobre o recurso. Só isso tudo, professor? Esse artigo 21, ele trata desses dois prazos aí. Ele vai dizer que o servidor tem 30 dias a contar da data da publicação dos atos de enquadramento para entrar com recurso, para interpor recurso, tá? Se ele se sentiu lá prejudicado com alguma coisa, enfim, ele pode entrar com recurso, qualquer pessoa pode entrar com recurso. E aí ele tem um prazo de 30 dias para entrar com recurso. Beleza. Só que aí a lei vai dizer para a gente também que a comissão vai ter um prazo hábil para poder responder ao recurso, para poder decidir a respeito do recurso, se defere ou indefere, tá? E o prazo que ela tem é de 60 dias para decidir sobre o recurso que o servidor interpor. Beleza? Beleza. Volta para cá porque ainda vai dar continuidade a essa questão aí desse recurso, tá? No próximo slide, cadê? Passou? Passou. O parágrafo único ele vai falar o seguinte: indeferido o recurso pela comissão de enquadramento, o servidor poderá recorrer ao órgão colegiado máximo da Instituição Federal de Ensino.
Isso aqui é bom, porque aqui vai dar continuidade a essa ideia aqui. Eu não vou apagar, nem vou apagar o negócio aqui. Tá? O parágrafo único ele vai dizer para a gente, se por acaso, né, o recurso for indeferido, você sabe o que é indeferido, né? Se for indeferido, se não for aceito, né, se o recurso for negado, né, o cara solicitou um negócio lá e a comissão analisou e disse, não, tá errado aqui. Você solicitou, mas isso aqui não está coerente. Indefere. Aí tem outra palavra bonitinha que é deferir. Deferir é conceder, né? É aceitar o recurso. Isso é deferir. Indeferir é o contrário de deferir. É não aceitar. Aí, se por acaso o recurso for indeferido, tá? O servidor poderá, certo? Ele poderá entrar com recurso novamente, né, deu dois negócios aqui, em uma instância maior da instituição federal de ensino. No caso, aqui a lei está dizendo para a gente que é no órgão, né, colegiado máximo, não é isso? No órgão colegiado máximo da instituição. Neste caso, um órgão colegiado máximo da Instituição Federal de Ensino. Aqui no órgão sei que tem acento, eu já estou vendo o bicho aparecendo ali. Instância também tem acento, não apareceu ali. Instância tem. Enfim, vamos lá. O parágrafo único vai dizer para a gente se por acaso o servidor entrou com recurso, foi indeferido seu recurso, ele poderá entrar com recurso novamente em uma instância maior. Num caso aqui, no órgão colegiado máximo da Instituição Federal de Ensino, dizendo que ele foi injustiçado e que o recurso dele foi negado, enfim. Beleza? Ficou entendido aí? Volta para cá de novo. Volta para cá que cá tem mais coisa bonita para a gente estudar. A gente vai ter o próximo slide que vai tratar do artigo 22 e que vai tratar também já do capítulo 8º, que trata das disposições finais, das disposições transitórias. Já estamos caminhando para o finalzinho da lei e a gente vai até finalizar. E depois lembre que a gente vai ter que fazer uns exercícios também. Eu não estou trazendo exercício aqui para a gente resolver, porque eu estou querendo terminar a lei primeiro e depois a gente pega um monte de exercício, resolve e aí a gente vai ficar bom nessa lei, né? Vai fechar essa lei. Toda vez que tratar dessa lei de concurso público, a gente vai fechar lá, né? O cara chegou para mim um dia e disse, cara, eu fiz uma prova de concurso público, eu acho que eu fui muito bem, fechei a prova. Eu disse, porra, então passou. Ele disse, não, cara, só que a diferença é a seguinte, é que eu fechei no sentido literal. Eu peguei a prova, olhei para ela, ela olhou para mim, disse, cara, não lembro de nada disso que a gente estudou. Aí eu peguei, fechei a prova. Aí eu achei que ele tinha fechado por fechar, acertar tudo. Não. Ele fechou porque ele não sabia de merda nenhuma. Mas se a gente estudar direitinho aqui, a gente não vai fechar nesse sentido, a gente vai fechar no outro sentido, de acertar tudo. Entendeu? Para de enrolar, bora para a aula, pô. Artigo 22. Fica criada a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira, vinculada ao Ministério da Educação, importante isso daí, com a finalidade de acompanhar, em especial, de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira, cabendo-lhe, em especial, propor normas regulamentadoras desta lei relativas às diretrizes gerais, ingresso, progressão, capacitação e avaliação de desempenho, depois acompanhar a implementação e propor alterações no plano de carreira, além disso, avaliar anualmente as propostas de lotação das instituições federais de ensino. Então, vamos para o quadro virtual para a gente analisar por etapa. Eu li logo tudo para poder ir adiantando o negócio aí, porque eu já estou com um esquema aqui praticamente pronto a respeito desses 3 elementos aí. Então vamos lá, tem um prazo importante aqui que a gente tem que... Opa, peraí, passou. Voltou o slide, sim. Tem um prazo importante que eu vou chamar a atenção de vocês, que é esse aqui, do anualmente, mas eu chego lá. Vamos por etapa, tá? Cadê meu OneNote? Quadro virtual. Beleza, então, né? Onde é que a gente está? Artigo 22.
apaga isso daqui, bota um 2 aqui para você ficar aí sintonizado no negócio. O que é que o artigo 22 vai dizer para a gente? Vai dizer o seguinte: a lei vai instituir, né? Instituir a criação, né? Da criação de um elemento. Eu já gosto de colocar esse negóciozinho assim. Qual é esse elemento? Né? A comissão nacional, tá? De supervisão, tá bom? Comissão Nacional de Supervisão do plano, plano de carreira. Beleza. Vou botar em maiúsculo aqui, tá? O artigo 22 institui que será criado, a lei já está dizendo isso pra gente, será criado a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira. Beleza. A lei está dizendo que vai existir uma comissão, tá? Para supervisionar esse plano de carreira. E isso é bom, tem que ter mesmo. Porque já pensou ficar correndo solto aí sem ninguém tá cuidando aí, sem ninguém tá supervisionando? Beleza. Aí vem um detalhe importante. Essa comissão estará vinculada ao Ministério da Educação. Uma informação importantíssima. Eu vou colocar aqui no meio. Vai que eu trago o meio aqui. Aqui. Ela estará vinculada. E aí eu vou trazer para aqui assim. Ao Ministério da Educação. É mesmo, professor? Não sou eu quem está dizendo, não. É esse artigo aí que está dizendo. Estará vinculado ao Ministério da Educação, isso é importante. Essa comissão vai estar vinculada ao Ministério da Educação, tranquilo. E aí, essa comissão vai ser criada com a seguinte finalidade. Vou botar aqui, finalidade. 2 pontos. Aí eu vou colocar aqui embaixo. Vou botar um negocinho assim. Cadê? Isso aqui, pronto. Pontinho não, eu quero pontinho, eu quero isso aqui, pronto. Com 3 finalidades, tá? Com 3 intenções. Acompanhar. Depois, 2 pontinho. Assessorar. Pontinho de novo. E avaliar. O que? Eu vou colocar aqui na frente, ver se dá para colocar aqui na frente. Dá. Vou botar tipo um colchetezinho assim. Isso. Pronto. A implementação, certo? Desse plano de carreira. Opa, peraí que subiu demais. Desse plano de carreira. Deixa eu organizar aqui para ficar bonitinho. Pronto. Desse plano de carreira. Tranquilinho? Aí você pergunta. Então só isso mesmo aqui? O artigo 22 vai instituir a criação de um elemento. Que elemento é esse? A Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira, do nosso plano de carreira. Essa comissão vai estar vinculada ao Ministério da Educação. Beleza, fechou, tranquilo. E aí ela vem com uma finalidade. Na verdade, com 3 finalidades. Quais são elas? Primeiro, acompanhar, assessorar e avaliar a implementação desse plano de carreira. Vixe, só tudo isso, professor? Só tudo isso. Então eu vou fechar a prova, vai. Fechar para acertar as questões tudo. Aí depois, né, os parágrafozinhos lá vai dizer pra gente o seguinte. Deixa eu abaixar aqui. Desceu, pronto. Aí o primeiro parágrafo vai dizer o seguinte. Ele diz, cabendo-lhe em especial, né? E aí parágrafo o quê? O inciso, não endode o negócio não. O inciso primeiro ele vai dizer, propor normas, tá? Que regulamente esse plano, tá? Esse plano de carreira, tá certo? No âmbito das diretrizes gerais, veja, no âmbito tem acento, âmbito das diretrizes
gerais. Beleza. O próximo, opa, já apareceu 2 aqui. 2 não, viu? Oxente, bicho. Aqui agora. 2 agora. Quer me endoidar, bicho? Tá? E aqui aí, no âmbito das diretrizes gerais, tá? Relativos, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Apaga. Vou colocar aqui. Relativos, tá? A 4 coisas. Eu vou colocar aqui de novo. A primeira delas é o ingresso, relativo ao ingresso. E aí eu já traduzo o ingresso, entrada. Não é ingresso de show não, para curtir o show não, tá? Entrada, para entrada do servidor, né? No serviço público. Depois o segundo vai ser progressão do servidor. Progressão. E aí eu traduzo progressão como crescimento do servidor, né? Não é crescer de tamanho, não. É crescimento na questão salarial, na questão, enfim, profissional. Crescimento do servidor. Depois a gente tem o 3, que é a capacitação. Peraí que o 3 ficou doidinho ali. Capacitação do servidor, né? Que isso nada mais é do que formação continuada desse servidor, né? E por último, o 4. E por último é avaliação, né? De desempenho, tá? Avaliação de desempenho do servidor. Beleza. Vamos recapitular? Vamos. O parágrafo primeiro, o parágrafo o quê? Inciso, cara. Não enrola os meninos aí não, porque os meninos já estão malucos aí com tu. Não fique maluco não, meu filho, não fique não. Bom, o inciso primeiro ele vai dizer pra gente o seguinte: propor normas que regulamente esse plano de carreira no âmbito das diretrizes gerais. Geral. Beleza, relativos ao ingresso do servidor, ou seja, entrada do servidor no serviço público, progressão do servidor, ou seja, crescimento do servidor, não crescimento no sentido de crescer, mas no sentido de crescimento profissional, salarial e tudo mais. Capacitação, que é a questão da formação continuada do servidor, né? E por último, avaliação de desempenho. Fechou? A gente tem agora o inciso segundo, que ele diz pra gente o seguinte: acompanhar, tá? A implementação, certo? Desse plano, beleza, acompanhar a implementação desse plano, propor possíveis, tem acento no possíveis, tá? Propor possíveis alterações a esse plano, você já sabe aí, tá? Só isso que o 2 está tratando o 2 está tratando somente disso, acompanhar a implementação do plano e propor possíveis alterações a esse plano. Beleza. O próximo é o 3. O 3 ele fala pra gente. Cadê? Peraí, tem que botar um tracinho aqui para poder ir. Pronto, linkou. Deixa eu descer aqui mais. Desceu, pronto. E por último, avaliação, tá, do plano. Professor, avaliação do plano. E aí dentro dessa avaliação do plano ele diz pra gente o seguinte: avaliar, tá? E aí lembra que eu te falei que eu ia te chamar a atenção para isso aqui? Anualmente. Preste atenção a isso aqui porque isso aqui é importante. Esses prazos, trator de prazo na lei é uma coisa muito importante, tem que ficar atento. Porque as bancas elas não têm o que cobrar mesmo, ela fica cobrando os prazos e troca os prazos para ver se você erra. A intenção da banca é fazer você errar e ser eliminado. Então, avaliar anualmente as propostas, tá? De lotação das instituições federais de ensino. Só isso tudo, professor? Só isso tudo. Tem mais coisa? Tem, sim. Mas eu não vou falar agora, não. Pra frente a gente vai continuar, que ainda vai ter mais coisa nesse artigo 22. Vai ter o 4, enfim. Mas depois a gente trata disso. Eu vou encerrar aqui porque já tem bastante tempo de gravação. Bons estudos, bom dia na cadeira, porque estudar não quer demais. Estude hoje para
para ter um futuro melhor amanhã, né? Estudar sempre é bom, nunca foi demais para ninguém. Pelo contrário, sempre foi bom para aqueles que estudaram. Né, meu filho? Isso. Até logo. Um abraço. Esquece de dar um likezinho aí no negócio, não. Deixe seu comentário aí também. Professor, valeu. Foi um abraço. Professor, você é um doido. Professor, você é o cara. Professor, não, o cara é Roberto Carlos, sou eu não. Tá? Ah, você é um cara de pau. Aí já é os caras lá do Leandro Hassum e do outro lá. Enfim, brincadeiras é brincadeira, mas continue firme aí porque a gente tá finalizando a lei. Já entramos na parte final aí do negócio, tá? Já estamos aí nas disposições finais e essa disposição final é que vai encerrar. O restante lá embaixo vai ser um monte de tabelas que a gente já deu uma olhada, tá? Incentivo, né? O nível de classificação, enfim. Tchau, tchau. Ah, desliguei. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Um abraço.